Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar nossa série de vídeos sobre o Google Maps API aqui no Python. E agora vamos começar a discutir sobre uma nova API do Google Maps que se chama Google Maps Distance Matrix API. Então, antes de tudo, eu vim aqui no navegador e vou entrar no site do Google Maps API. Então, eu vou digitar aqui Google Maps API, dar Enter, e vou vir aqui já no primeiro link do Google, develops.google.com/maps. Então aqui eu vou clicar em documentação, vou clicar aqui já em Google Maps Matrix, Distance Matrix API, mas eu vou voltar aqui, então vou clicar aqui agora em Web Service. Por quê? Porque aqui nessa página eu consigo ver todas as APIs do Google Maps API. Então nos últimos vídeos nós discutimos sobre o Google Maps Geocode API. Então converta entre endereço e coordenadas geográficas. O que significa? Que eu posso ter um endereço e transformar em coordenada geográfica, e posso fazer o contrário também. Eu tenho a coordenada geográfica e quero descobrir o endereço. E agora nós vamos utilizar o Google Maps Distance Matrix API. Estime o tempo e a distância de percurso para vários destinos. Ou seja, aqui eu consigo descobrir qual é a distância entre dois locais e quanto tempo eu levo para fazer esse trajeto. Eu posso definir qual é o meio de transporte, então posso definir que é carro, posso definir que é a pé, posso definir usando transporte público, posso definir o horário, e com isso eu vou ter a informação da distância em metros do percurso, como vai ser percorrido. Então, se for de carro, qual a distância total que eu vou percorrer e quanto tempo que eu vou demorar para percorrer esse trajeto. Observe que nós também temos a Google Maps Directions API, e a descrição dela é: calcule rotas entre vários locais. Então a diferença que nós temos entre o Google Maps Directions API e a Google Maps Distance Matrix API é que na Directions API ele fala literalmente qual é a rota. Então ele fala: siga em frente por tantos metros, vira à direita na rua tal. E ele vai dando todas as informações, de quanto tempo você vai levar até chegar no próximo ponto para tomar a próxima decisão. Então, por exemplo, ele fala, ele vai retornar: daqui 100 metros você tem que virar à direita. Depois desses 100 metros você vai ter que virar para a esquerda e tudo mais. E aqui no Google Maps Distance Matrix API, nós vamos ter só a informação do ponto inicial para o ponto final. Então eu vou clicar aqui, inclusive. Vamos ver. E é literalmente essa informação daqui. É do ponto A para o ponto B, quanto tempo eu vou demorar e qual é a distância. Eu posso selecionar também o modo de transporte. Então pode ser carro, pode ser transporte público, a pé, de bicicleta. E como que está o tráfego. Eu vou utilizar, por exemplo, aqui, uso o tráfego atual e histórico para prever os tempos de percurso. Então, esse percurso aqui do A para o B, quanto tempo eu devo demorar, por exemplo, daqui na semana que vem ou amanhã? Qual vai ser a distância que eu vou ter que percorrer? Aqui ele já dá um exemplo, mas a gente vai ver a parte ali depois. E assim como a API que nós vimos anteriormente, que é a Geocode API, a Distance Matrix API também vamos ver lá no Python. Então eu vou clicar aqui em ler a documentação. Aqui nós temos toda a documentação sobre a API. E inclusive aqui podemos ver que está disponível para o Python Client. Então quando você clica aqui, ele pergunta qual é o programa que você quer usar. A gente usa o Python. E ele te leva lá para a página do GitHub, que a gente já viu aqui e já viu até inclusive como instalar por aqui. Que tem aqui o comando para instalar o módulo do Google Maps. Então basta ir lá no CMD, se não instalou ainda, pip install o Google Maps. Nesse vídeo aqui a gente não vai chegar a entrar já no Python, mas já vamos ver como que funciona a API. Então aqui ele deu um exemplo. A única coisa que eu fiz foi praticamente copiar esse endereço, eu fiz algumas mudanças e chegamos aqui. Então, quando nós fazemos uma consulta, eu tenho que informar um local de destino,
Então, por exemplo, eu informei aqui São Paulo e um local de origem, no caso, Rio de Janeiro. E aqui ele me dá os elementos, que é a distância, 433 quilômetros, e ele dá o valor. Ele dá a distância aqui, 433 quilômetros em texto, e dá o valor aqui em metros. A gente pode até conferir, inclusive. Na verdade, aqui não precisa de calculadora. Basta dividir por 1000. Então, 432.971 metros equivale a aproximadamente 433 quilômetros. E ele dá aqui a informação de duração também. Então, vai levar 5 horas e 22 minutos, que é o equivalente a 19 mil segundos, 302 segundos. Então, nós podemos conferir isso aqui, por exemplo. 5 horas, eu posso fazer tanto de trás para frente como de lá para cá. Então, eu vou transformar essas horas em segundos, por exemplo. Então, vamos lá. Eu tenho 5 horas, cada hora tem 60 minutos. Então, tenho 300 horas dessas 5 horas, mais esses 22 minutos. Então, mais 22 dá 322 minutos. Passando isso aqui para segundo, basta multiplicar por 60. E nós vamos ter aqui o valor aproximado, porque nós passamos do que está arredondado para o valor real. Então, 19.320. Também podemos fazer o contrário, né? Podemos pegar os 19.302, dividir por 60. Então, esse é o tempo em minutos. Eu posso dividir de novo por 60. E esse é o tempo de horas. Então, eu tenho 5 horas e 0,36 de hora. Então, eu já sei que é 5 horas. Então, eu vou tirar aqui 5 horas. E eu sei que resta isso de hora. Isso de hora, basta multiplicar por 60 e eu vou ter o tempo em minuto. Então, eu vou multiplicar por 60 e dá exatamente a informação daqui. É praticamente 22 minutos. 21 minutos e 0,7 minutos. Que é o que ele faz aqui. Ele simplesmente arredonda para cima. E aqui depois ele fala como foi a consulta. O status. Dá o status de OK. E ele retorna também aqui o status da pesquisa toda com o status de OK. Então, o que a gente vai fazer nos próximos vídeos é justamente automatizar isso utilizando o Python. Então, nesse vídeo, o que nós já vamos fazer é ativar essa API. Então, para isso, nós vamos lá no cloud.google.com, clicamos aqui em console e já vamos ativar a utilização dessa API. Então, eu venho aqui em API e serviço, painel. Aqui você pode procurar pela API, mas eu vou clicar aqui em biblioteca, que fica mais fácil de achar. Clico aqui em mais e tá aqui, Google Maps, distância, Matrix API. Basta clicar aqui em ativar, porque a gente já criou o nosso projeto, já está no nosso projeto, ele está ativando, pronto, já está ativo. Eu já vou vir aqui em cotas e onde tem o limite por dia, que está 2.500, aqui eu vou alterar para 100 só, já que é só um tutorial. Para não gastar toda a minha cota e depois ficar 100. Então eu teria aqui para 100. Então aqui o painel é exatamente igual à API anterior. Ele vai mostrar os gráficos de utilização de consumo aqui. Aqui ele vai mostrar os gráficos de consumo, então como eu não utilizei ainda, acabei de liberar, ele não tem informação, mas depois todas as informações vão estar aqui. Bom, então, nós continuamos essa série aqui no canal. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais!